Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sorriso em Dia. Eu sou Alcides Gomes Júnior, cirurgião dentista, especialista em ortodontia, mestre em dor orofacial pela Universidade Federal de São Paulo e Invisalign Doctor. E hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer imenso em receber o Dr. Igor Lopes Isso, Silva. Tato Alcides. Doutor Alcides, um prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Dr. Igor, por favor, se apresente a sua especialidade, sua pós-graduação, né? Ok. Muito bem, sou doutor Igor Lopes, sou graduado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pós-graduado em endodontia, né, que é a parte de tratamento de canal. E depois, posteriormente, acabei me especializando também em dentística, que é a parte de obturações, tratamento de cárie, né, prevenção e talvez o assunto de hoje que vocês estão aí curiosos para saber que nós vamos falar, não é verdade, Alcides? É isso mesmo. Hoje nós trouxemos um assunto bastante É, questionado. é A gente verdade. recebe perguntas, dúvidas, né? E nós vamos falar sobre o clareamento dos dentes, né? Como ele pode ser feito, quais os cuidados. Então, o doutor Igor vai trazer para a gente bastante informações valiosas que eu tenho certeza que, além de esclarecer, trará, eh, vai tirar as dúvidas daquelas É, pessoas que estão aí em busca de um clareamento, talvez mais duradouro, ou talvez com uma possibilidade de menos dor. Quais verdade. são os cuidados que essa pessoa tem que ter, o profissional que vai conduzir? É isso, né, doutor Igor? Exato. E olha, Alcides, nada melhor do que após a ortodontia, que você alinhou os dentes, buscar por um clareamento, afinal de contas, é o resultado final, né? É a Sim, busca agora pela cor. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de responder, aquelas que a gente recebe com frequência, sim. é se o clareamento faz mal. Se o clareamento ele danifica os dentes. Essa eu creio que seja a A número número um. um. É a número um. Tá? Então, o clareamento, independentemente da técnica, tá? Seja aquela do laser, do consultório, né? Profissional ou da moldeira, o seu dente não vai ser danificado, né? E para que a gente possa explicar isso, vou tentar, de uma maneira didática, passar para vocês o porquê que não danifica, né? Basicamente, o clareador, o gel clareador, ele é um peróxido, né? Em contato com a superfície de esmalte do dente, ele penetra nos poros e lá dentro do dente, ele começa a promover, né, a quebra, uma reação de oxorredução das moléculas de cor, principalmente as orgânicas, né? Aquelas moléculas que deixam o dente amarelado, escurecido. Quando ele quebra essas moléculas orgânicas, forma-se água e dióxido de carbono. Então essa reação, ela não causa nenhum produto químico que vai corroer, desgastar, né, danificar a estrutura do dente. E se eu pudesse lhe perguntar, Alcides, por exemplo, um sinônimo de clareamento, para as pessoas entenderem agora de verdade o que é clarear. Eu diria que clareamento é uma limpeza dentro do dente, porque a partir do momento que ele remove essas substâncias de cor, passa mais luz sobre o dente. Logo, se passa mais luz, o dente fica branco, Mas claro. mais claro, mais bonito. Então, o clareamento nada mais é do que uma limpeza dentro do dente, dentro da superfície do esmalte. Com isso, doutor Igor, nós podemos dizer então que é um mito, né? Que o clareamento prejudica o dente. Verdade. Claro que nós estamos falando aqui dentro de um ambiente clínico supervisionado por um profissional que vai ver qual que é o melhor produto, a adequação daquela aplicação sobre a superfície do dente, né, doutor Igor? Exato. Estamos É, falando, considerando que vai ser feito num dentista, para que você não corra risco de utilizar alguma coisa e venha danificar sem o auxílio, né? sim. Isso é importante. Doutor Igor, eu quero realizar um clareamento. Uma outra pergunta. Quais são os cuidados que o profissional cirurgião dentista deve ter para realizar esse clareamento?
o que que se faz antes, ou o que que se faz previamente? Como que é a conduta? Certo. Olha, a primeira coisa que você deve fazer antes de pensar em clarear os dentes é uma anamnese, né, um exame clínico. O dentista ele tem que verificar se você tem alguma doença ali instalada, como cáries, Sim, restaurações ou obturações infiltradas, quebradas, danificadas, trincas em esmalte ou fraturas em esmalte. Esse exame ele é importantíssimo porque você deve sempre priorizar a sua saúde, isso é fato, mas para que o clareamento possa ser altamente eficaz e possa também ser considerado como uma questão de saúde, você tem que estar apto para que isso possa ser realizado. entendo. Doutor Igor, outra pergunta bastante comum. Qual a diferença entre o clareamento realizado com a luz, com laser, ou clareamento realizado com a moldeira, que popularmente, né, algumas pessoas chamam de clareamento caseiro? Exato. Olha, doutor Alcides, se a gente for buscar na literatura, temos algumas respostas para isso e também temos a nossa experiência clínica, né? Sim, Olha, o produto que utilizamos tanto na moldeira quanto no laser ou no consultório, aquele profissional, no geral é o mesmo, tá? Eu uso peróxidos, tá? E aí, o produto que vai lá no consultório mediante a luz, ele tem uma concentração, né? Uma concentração maior. Ele age com muita efetividade, ele clareia de fato. Agora, o gel que é utilizado na moldeira, ele tem uma concentração bem menor. Então, quando você utiliza eles combinados, simultâneos, o resultado costuma ser infinitamente melhor. O sim. clareamento a laser ou de consultório, ele vai clarear verdadeiramente e o da moldeira, ele vai fixar melhor a cor e promover uma maior durabilidade, longevidade do seu clareamento. Ele potencializa a É, combinação. exato, você tem exatamente assim. Vou tentar explicar e é muito simples. O clareamento profissional, a laser, ele tem uma concentração mais alta, tá? Em torno, vamos supor, de 38%. Então, quando você aplica, num gráfico, ele sobe a concentração, certo? Depois, passados 7 dias, ele vai agindo, ele age por 7 dias e vai diminuindo cada dia que passa a concentração. Se você fizer o clareamento a laser no pico alto e no dia seguinte usa a moldeira, por exemplo, por 1 hora, depois no outro dia mais 1 hora, então essa curva ela cai gradativamente. Então você consegue um clareamento com um resultado infinitamente mais bonito e duradouro. Agora, Alcides, eu vou lhe perguntar, será que fazê-los isolados dá resultado? Escolher um ou escolher o outro dá resultado? Na maioria das vezes dá, Sim. mas o que será que nós queremos como resultado, né? O que que a gente deseja? Então eu vejo que as pessoas quando decidem fazer um clareamento, elas querem um dente claro. Então a forma combinada, sem sombra de dúvidas, é a melhor escolha para esse resultado. Mas a partir do princípio que a pessoa desejou fazer, ou por um outro motivo ou outro, desejou fazer o de moldeira, Ok, né? Nós podemos dizer então que ela vai conseguir chegar no objetivo, né? Mas isso talvez vai demorar um pouco mais de tempo. exato. Mas nós podemos dizer que isso converge para o mesmo objetivo, o Isso. laser, a luz, né? É. E a moldeira. Sim. A fato de usar o laser, né, o consultório, nós temos aí um ganho de tempo. Nós temos um processo que ele é acelerado, né? Em contrapartida, eu vejo na prática uma durabilidade talvez um pouco menor, né? Quando usamos a moldeira, demora mais tempo para você conseguir chegar naquele resultado. E olha, estou falando aí de algumas semanas, né? Porém, você tem maior longevidade. Quando você combina ambos, você tem ganho de tempo e longevidade. E os resultados acabam sendo mais bonitos, tá? Visualmente falando. Agora, vamos deixar claro para as pessoas
E já aconteceu no consultório, doutor Alcides, a pessoa fala, eu fiz o clareamento de moldeira e não ficou bom. Eu já fiz o clareamento a laser e não ficou bom. Então, você ouve muito essa questão e é aqui que eu gostaria de convidar vocês a conhecer essa nova modalidade de clareamento. O doutor Alcides está aqui explicando para vocês. E sem sombra de dúvidas, quando você as combina, o resultado é garantidamente eficaz, desde que a anamnese, a avaliação, a gente verifique que o paciente está apto para tal. Sim. Doutor Igor, existe algum, ou é recomendável, por exemplo, alguma medicação prévia para aquela pessoa que irá iniciar clareamento a laser? Aham, Alcides, essa pergunta ela é número um quando claramente é laser. Por quê? A maioria fala, olha, eu fiz e doeu muito. Será que isso daí está certo? A resposta é não, tá? Veja bem, para que você tenha um clareamento sem dor, eu aconselharia fortemente, doutor Alcides, fazer duas coisas. A primeira, tá? Usar um produto chamado de dessensibilizante por 10 minutos antes da sessão do clareamento. Então, o dentista aplica ali o dessensibilizante sobre a superfície do dente e deixa ele agir por 10 minutos. Depois ele lava e aí ele vai pôr um produto para proteger a gengiva, tem que ficar isso muito bem protegido e colocar o gel clareador, longe da gengiva, eu diria sem ter contato, para que o paciente não tenha desconforto. Agora, existe alguns pacientes que têm um dente muito sensível naturalmente. Estes, eu recomendo 1 hora antes da sessão do laser, né? Fazer o uso de um anti-inflamatório e de um analgésico juntos. Você tem um resultado incrivelmente confortável quando feito este tipo de tratamento prévio. Quer dizer, um conforto para o paciente, né? Exato. E não vai ter aquela situação de, puxa vida, colocou, porque todo esse processo que o doutor Igor explicou, Uhum. aplicação do dessensibilizante, a barreira Exato. da gengiva, né? Ela leva um tempo. Aí Uhum. você está tudo pronto ali, vai fazer a atuação do laser, da luz, sobre o gel, o paciente já não suporta, Exato. porque talvez não fez uma boa anamnese, não tomou os cuidados para evitar que isso acontecesse, né? Porque O mais gera um desconforto para ambos, né? E aí você acaba gerando uma experiência negativa para o seu cliente, né, doutor Igor? Exato. Mas a medicação, se a gente fosse avaliar em número, é o grupo menor. É somente em pessoas que têm uma sensibilidade já muito aguçada de verdade, mas não é a uma realidade, eu diria, uma frequência. Sim. Hoje, usando dessensibilizante e respeitando, né, a gengiva sem haver toque, ou a probabilidade de você não sentir dor durante o tratamento é altíssima, é muito seguro. Basta ter esses cuidados, né, esse É. protocolo, né, doutor Igor? Doutor Igor, outra pergunta. É, é recomendável algum creme dental pré-clareamento e pós-clareamento? Ok. Durante o clareamento, na verdade, você pode ficar com os dentes durante o momento do clareamento, que eu diria os dias após a sessão. Você pode ficar com os dentes um pouco ou levemente sensíveis, porque os poros do dente vai ficar mais aberto, né? Seu dente vai ficar mais susceptível a isso. Uhum. Só que passado aquele período, eu disse para vocês, são 7 dias que o produto fica em contato com o dente ali, né? Aquele efeito de substantividade. Passado esse período, em torno de 14 dias, você volta ao seu dente perfeitamente normal. A questão é que pastas para dentes sensíveis, elas podem ser utilizadas para que você diminua, né, eu diria, essa sensibilidade durante o tratamento. Ela é aceitável, controlada, e isso faz parte daquela limpeza que o produto vai fazer durante o seu dente, e você não sente absolutamente nenhuma dor. Ah, existe algum creme dental que proporciona um aumento, a longevidade desse clareamento, ou isso é um mito? Isso é um grande mito. E olha, tome cuidado com cremes dentais que são daqueles whitening. Eles contêm certos abrasivos. E, na verdade,
aquilo não vai te clarear absolutamente nada, apenas desgastar a superfície do seu esmalte, claro, né, superfície, e dar uma leve aparência que o dente clareou. Mas veja bem, uma coisa é você limpar o dente sem promover desgastes ou abrasão, esse é o termo correto. Outra coisa é você ir lá e fazer atos de abrasão. Então, eu não recomendo vocês utilizarem pastas branqueadoras durante o tratamento e nem após, porque elas não são, né, resolutivas, elas não trazem eficácia como um clareamento feito dentro de um consultório. E esse uso, né, doutor Igor, contínuo, com a ilusão né, de uma melhora ou até mesmo de um clareamento, então, muito pelo contrário, ele irá prejudicar os seus dentes, É, né? exato, né. A questão dessas pastas, elas não devem ser feitas de uso crônico de forma alguma, né. Então imagine que você passa a utilizar o whitening agora, de uma maneira deliberada, né, todo dia, todo mês e vai e compra. E isso com o passar dos meses, dos anos, você pode ter inclusive uma diminuição da estrutura dental do esmalte dentário por a questão da abrasão. Então, se você quer, de fato, clarear os seus dentes, eu aconselho fortemente que você faça isso junto a um dentista, para que a sua saúde seja preservada e o resultado, Alcides, seja garantido. Garantido. E olha, precisa ter conhecimento, porque clarear dentes não é com qualquer dentista. E provavelmente você deve conhecer alguém, ou você mesmo, tenha feito clareamento e sentiu dor, desconforto e até fica assim quando o assunto é clareamento. Então, é importantíssimo procurar um lugar correto, pessoas que dominam essa técnica e você vai ter aí o seu conforto. É, ou até mesmo passou já por uma experiência desagradável, né, doutor Igor? Olha o que eu vejo sobre isso, doutor Alcides, é uma coisa comum, infelizmente, mas importante é que você sabe que isto não é real, ou seja, em termos de desconforto, e que existem técnicas, formas, que hoje é capaz, né, géis de altíssima qualidade e competência técnica para realizar esse procedimento e você se sentir mais confortável. Doutor Igor, uma outra pergunta. Em situações que, vamos imaginar uma hipótese, esse paciente se submeteu a um clareamento Uhum, e vamos imaginar uma hipótese que o profissional não teve o cuidado de uma boa anamnese, como você comentou uhum. no início, não realizou um exame radiográfico, enfim. E supondo que esse paciente tivesse uma cárie, não fosse possível visualizar clinicamente aquela famosa cárie entre os dentes, né? Sim. Você vai diagnosticar através do exame radiográfico, ou uma outra hipótese, uma restauração bastante infiltração, e esse paciente se submete a um clareamento. O que pode ocorrer com esse paciente ou com esses dentes com essas situações? Certo. Bom, a primeira coisa que pode ocorrer, e vai muito provavelmente ocorrer, é dor, né? O gel clareador, ele não deve ser colocado em dentes que não estão preparados, prontos para recebê-lo. Então, você não deve aplicar clareamento em dentes que não estão saudáveis. Isso é muito importante, doutor Alcides. Então, dor. Segundo, dependendo de onde esse gel pode ir, né, nós podemos ter aí algumas reabsorções, a gente pode ter esse gel entrando na cavidade e provocando reabsorção. Então, eu não aconselho de forma alguma você fazer qualquer tipo de clareamento sem antes passar pela avaliação odontológica, avaliação bem feita, não aquela simplesmente olhando com espelhinho, como o doutor Alcides falou, radiografias, anamnese correta, aí sim, você estando apto, olha, não tem como falhar ou dar errado. É só você seguir o protocolo e ter a disciplina, assim como o doutor Alcides faz os alinhadores, você precisa ter toda aquela questão da orientação. E a pessoa que tem o domínio técnico para fazer isto, você certamente não vai ter dor ou vai ficar aí, diria, insatisfeito com o resultado. É importante essa colocação,
porque às vezes o paciente relata, passei por uma experiência Desagradável, né? desagradável, de muita dor. E às vezes essa dor, ela não foi do clareamento sobre a superfície do dente. Foi uma situação em que esse produto entrou em contato, ou seja, através de um tecido cariado ou através de uma infiltração e acaba Exato. provocando isso, né, doutor Provoca Igor? dor, né? Hoje a dor ela pode ser causada por 3 fatores principais, né. A primeira, gel clareador, eu ia usar um termo feio, né, eu tenho que me poupar, de baixa qualidade, né. Isso. Isso é o que há de mais Mas, comum. Tem que usar coisa boa, boa. tá. E coisa boa não significa necessariamente que é caro, porque tem muitas situações onde a pessoa utiliza produtos de baixa qualidade e o preço não é nada, Nada. tá. Então tem que ser pessoas confiáveis, pessoas que você sabe que trabalha com qualidade, né, como o doutor Alcides aqui, por exemplo. Segundo, o gel não pode de forma alguma entrar em contato com a sua gengiva. Estou falando do clareamento a laser, clareamento, então tem que ter muito cuidado. E isso daí tem que ser um profissional que domina isto muito. E terceiro é se você colocar o gel sobre um dente que não está sadio, né? Que tem cavidade, que tem ali cárie. E isto vai lhe provocar uma dor que, ora, antes o dente não doía e agora ele pode passar a doer por conta da cárie e o gel clareador. Igor, eu acho que com essas últimas colocações, nós fechamos aqui todas as dúvidas, né? É, E, eventualmente, claro, se surgir alguma dúvida, por favor, entre em contato através do nosso chat, que nós iremos responder a todos vocês. Então, doutor Igor, muito obrigado pela sua presença aqui, um mestre da dentística, da endodontia, e vamos é. trazê-lo para falar sobre E olha, lentes. e antes do Alcides encerrar, eu sei que você está aí, ó, pensando, mas espera aí, e o cafezinho? E o Eu cafezinho. posso? Essa eu vou perguntar para o doutor Alcides, hein? Doutor Alcides, clareamento, eu posso, porque o pessoal hoje em Verdade. dia Essa toma pergunta café assim boa. absurdo, né? Muito Ele boa toma um essa café, pergunta. café. E aí, será que eu posso? O que que eu tenho que fazer para evitar que o meu dente volte a ficar amarelado? Ou se tem alguma forma de eu garantir que o meu clareamento dure mais tempo? Não posso tomar o café, eu estou proibido. Será que essa pergunta ela é Ou um vinho também, né, um doutor Igor? vinho? Tem Né? gente que não toma café, vai tomar vinho, Vai tomar um né? vinho. E aí, será que é possível? O que que a gente poderia fazer então, hein? Doutor Igor, eu acho que o correto, eu vou tomar meu café, porque isso não vai alterar a cor do seu dente. Mas eu devo, se for possível, fazer um enxágue. Correto, doutor Igor? Exato. Na verdade, hoje a literatura já provou e artigos recentes. Por isso, olha, veja se seu dentista está se atualizando. Veja, hoje é confirmado na literatura que o café não é este vilão conforme a gente então tratou por muitos anos, né? Na verdade, não importa o que vai entrar em contato com o teu dente. Então, café, vinho, uma beterraba que tem bastante corante, não é verdade? Não Sim. importa. A questão é quanto tempo este produto que tem cor vai ficar em contato direto com a superfície de esmalte, com a superfície dentária. E hoje a ciência já sabe que 20 minutos seria um tempo, eu diria, tolerável máximo desta substância ficar em contato com o seu dente sem que vai causar ali manchas ou escurecimento. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é a seguinte: continuem tomando o seu café, não há nenhum problema. A questão é, após tomar o café, procure tomar uma água ou procure enxaguar a sua boca para diluir esses corantes que ali estão. Isso serve também para o vinho, para refrigerantes, para tudo aquilo que possui, então, cor. E se você deixar por mais de 20 minutos, aí a probabilidade do seu dente começar a amarelar, ela aumenta. Então, você respeitando essa questão do tempo, você vai fazer seu clareamento durar por muito mais tempo. Seus dentes vão permanecer mais brancos ou mais clareados, né? Ao invés de amarelar aí com pouco tempo.
fazendo uma profilaxia também em cada 6 meses, né, doutor Igor? Isso, a limpeza dos dentes, a profilaxia. E olha, doutor Alcides disse 6 meses, mas acredite, tem pacientes com 3 meses que já formam aqueles tártaros, né? Sim, Forma verdade. aí. Então, é importante você como é que eu posso lhe dizer, avaliado pelo dentista, acompanhado pelo dentista, para ver o que é bom para você. Isso que o dentista ele tem esse discernimento, né? Ele vai fazer algo que para você é benéfico, é saudável, é positivo. Esse é o nosso maior objetivo, que é cuidar da tua saúde, sem sombra de dúvidas. Acho que com isso fechamos, né? As Com certeza. dúvidas e trouxemos bastantes informações valiosas aqui a todos vocês. Então, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Mais uma vez, doutor Igor, agradeço a sua presença. E eu vou retornar com o doutor Igor para trazer um tema bastante interessante, que é as lentes. Vamos detalhar isso, explicar, passar essas informações, como é feito, desgasta muito o dente, não desgasta, e quais são os prós e os contras, se bem que a gente só vê vantagens, né, doutor? Mas É vamos verdade. falar isso porque sempre a gente tem esse tipo de É, questionamento também, não é? exato. Então, doutor Igor, muito obrigado e até a próxima semana com mais um podcast Sorriso em Dia. Isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus. Até mais.